meus queridos alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa aula 8. Hoje é a nossa última aula do bimestre, então nós vamos encerrar o nosso conteúdo para a nossa segunda avaliação, certo? Nós vamos encerrar com o assunto do capítulo 3, então eu vou pedir que você abra aí na página que está indicando, tá na tua tela, página 27, e 28. E nós vamos falar sobre trabalho escravo. Você pode pensar assim, professora, mas trabalho escravo, né? A escravidão já acabou lá no final do século XIX, né? Existe trabalho escravo ainda hoje no Brasil? Mesmo depois de tantos anos da proclamação, né, da Lei Áurea, será que tem? Pois é justamente sobre essas coisas que a gente vai falar. E vamos falar também um pouco sobre segurança do trabalho, certo? Então, primeira coisa, tá, que a gente precisa entender é o que é trabalho escravo. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, lá do final do século XIX, com a Lei Áurea, tá? 13 de maio de 1888, a Lei Áurea ela representou o fim, né, de fato, de direito da escravidão. Né? A escravidão no sentido de direito de propriedade de uma pessoa sobre outra. Então, aquela coisa que tinha de se comprar escravos, alugar, mandar buscar da África, essas coisas assim, pois é, isso terminou, né, em 1888. Antes da Lei Áurea, existiram outras leis, por exemplo, como a lei do ventre livre, né, que libertava todos os filhos de escravas que nascessem a partir da data da homologação da lei. Tá? A lei do sexagenário, o que era a lei do sexagenário? Todos os escravos que tivessem a idade de 60 anos, eles seriam automaticamente libertos. Mas essas foram leis que, na verdade, né, foi uma tentativa de tapear ali, né, ou apaziguar os conflitos que se tinha com o movimento abolicionista. Porque, na realidade, né, no fato, na prática, elas eram leis que não aboliam, de fato, a escravidão. Afinal de contas, uma criança que nascia livre, ela não simplesmente era parida e saía por aí, ela ia ficar com a mãe, né, durante muito tempo, no mínimo até crescer um pouco. Então, durante o tempo que ela crescia, ela era escravizada pelo senhor, pelo dono da mãe. A mesma coisa um sexagenário, né? Um escravo que chegasse aos 60 anos. Primeiro, que escravo que chegava aos 60 anos, né? Nas condições de vida que eles tinham. E se chegava, em que condições de saúde? Como que ele ia se manter? Se passou a vida inteira dele sendo escravo. Então, eram leis assim que, na prática, não evoluíram em nada. Que a lei que vai ser definitiva com relação a essa propriedade sobre outra pessoa, né, é justamente a Lei Áurea, né? E aí a Lei Áurea ela vem e acaba com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. A gente não vai entrar aqui nos detalhes de, será que a Lei Áurea foi efetiva, né? Nem coisas do tipo. A gente vai se ater a entender o que era o trabalho escravo e se existe trabalho escravo hoje. Mas claro que a gente pode discutir sobre isso mais para frente, beleza? Então, vamos lá, tá? O que era escravidão? Vamos só lembrar o que é escravidão, o conceito em si. Então, escravidão é uma forma de trabalho forçado. Então, se a gente lê que é forçado, né? Significa que a pessoa é obrigada, tá? Constitui-se no absoluto controle de uma pessoa sobre outra. Então, você tem alguém, né, que fica ligado a uma outra pessoa obrigatoriamente, forçadamente trabalha para essa pessoa. Ou pode ser também de um grupo sobre outro grupo, tá? Não precisa necessariamente ser só de uma pessoa sobre outra, tá? Esse é o conceito de escravidão, tá? Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante, aliado ao cerceamento de liberdade. Aí você vê essa foto bem aqui, você pode pensar, mas isso aqui é da época da escravidão? Não, né? É uma foto bem atual, mas é uma foto que retrata, sim, né, um trabalhador vivendo em condições análogas à escravidão. E quando a gente fala de trabalho escravo aqui, eu estou te dando um conceito que ele servia tanto para a época da escravidão lá, que terminou lá no século XIX, né? O Brasil ele foi um país que viveu sob o jugo da escravidão por mais de 300 anos, né? E a gente vive com um país, né, de escravos libertos há um pouco mais de 100 anos, não chega a 150 ainda, tá? Então, ainda tem muita coisa para mudar, ainda tem muita coisa para ser conquistada, certo? Então, no caso do trabalho escravo,
ele vai se configurar por essa questão de ser um trabalho degradante. Como assim um trabalho degradante? Um trabalho que vai custar muito a saúde da pessoa, um trabalho por muitas horas, ou um trabalho que a pessoa não receba o suficiente, enfim. E principalmente vai estar aliado à questão do cerceamento da liberdade. O que é o cerceamento da liberdade? Ou seja, você privar a liberdade de alguém, privar alguém da sua liberdade. Tá? Isso pode se configurar como? Através de ameaças físicas. Então, por exemplo, um trabalhador que é levado para algum lugar normalmente distante, né, e fica enclausurado naquele lugar para trabalhar e ele sofre ameaças físicas, quer dizer, se ele fugir dali, se ele tentar denunciar, né, ele vai apanhar ou ele vai ser morto, enfim, ele vive sofrendo ameaças físicas para que ele não vá embora do lugar, para que ele permaneça trabalhando, mesmo que as condições sejam condições muito ruins. Tá? Terror psicológico, né? Ameaçar a família, por exemplo, do trabalhador, né? Ameaçar ele, não chegar realmente a bater, mas ficar ali com aquele terror psicológico, emocional com a pessoa. Isso também é cercear a liberdade, né? Apreensão de documentos. Existem muitas pessoas que confiam, né, em empregadores que os levam para locais para trabalhar e quando chegam lá ficam presos no lugar. E aí os documentos da pessoa ficam com quem levou ela, né, com a pessoa que levou ela para trabalhar. E a pessoa não consegue, o trabalhador não consegue sair dali sem os documentos, porque sem os documentos ele não consegue provar quem ele não consegue, né, outro emprego e a coisa fica bem difícil, tá? E uma característica que é assim, bem crucial para se ter trabalho escravo, né, para se entender essa parte do cerceamento de liberdade, é justamente as grandes distâncias que separam as propriedades, né, o local onde essas pessoas estão trabalhando, né, para onde elas foram levadas, e a cidade mais próxima. Então, como elas ficam muito isoladas, tudo o que elas utilizam, seja de instrumento de trabalho, alimento, água, né, itens básicos de higiene, tudo é dado pelo empregador. Quando é dado pelo empregador, né, mas ele não tem a possibilidade de sair dali e ir a uma cidade ou algum local onde ele possa fugir, onde ele possa denunciar o que está acontecendo, enfim. Né? Então, percebe que são características que, sim, infelizmente, elas podem ser encontradas no dia de hoje. E aí a gente tem, vou só sumir um pouquinho aqui para vocês verem melhor, tá? O trabalho análogo ao escravo. Ou a gente pode chamar também de escravidão moderna, tá? E aí nós temos o artigo 149 do Código Penal. Apareci de novo, tá? Então, o artigo 149 do Código Penal, que vai descrever pra gente, ó, o cachorro, que vai descrever pra gente, tá? O que é o trabalho análogo ao do escravo. Porque, assim, escravidão em si, como existia lá na época, né, do século XIX, ela não está mais descrita na lei, ela não existe mais porque ela foi abolida. Mas a nossa lei, ela define o que é o chamado trabalho análogo ao do escravo. O que é uma coisa análoga? É uma coisa parecida. Então, é um trabalho que faz com que a pessoa que está exercendo ele se torne próximo ao que era um escravo. Certo? Tirando ali a parte de ser uma propriedade, né, da pessoa em si se tornar um escravo, né, de poder ser vendido, alugado, enfim, tirando isso, né, mas a parte da mão de obra, o trabalho, o tipo de função que ele exerce, como ele exerce, é bem parecida com o escravo e acaba tornando ele próximo ao que era o escravo de antigamente. O nosso Código Penal brasileiro, lá no artigo 149, tá, ele vai definir o que é o trabalho análogo ao escravo. Tá? Então, ele vai dizer que é como aquele que os seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados. Ó, aparece de novo aqui a palavra forçados. Tá? Então, quando uma pessoa, um ser humano, está submetido a trabalho forçado, ou seja, obrigado, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, então aquelas jornadas de trabalho que a pessoa não tem horário para entrar e para sair, para começar e para terminar, não, né? Ela trabalha exaustivamente, às vezes até literalmente cair dura, né? Então, você tem aí um trabalho que é considerado análogo ao do escravo, né? Então, trabalha ali pela Comissão Internacional de Trabalho, né? Quanto que é a jornada de trabalho diária de um trabalhador?
8 horas, no máximo, né? 8 horas por dia, direto, tá? Ali com o intervalo que precisa ter entre as 4 primeiras horas e as 4 últimas. Isso é como deveria ser. Quando você tem uma jornada de trabalho que é muito intensa, né, que não tem intervalos, que a pessoa precisa trabalhar exaustivamente 10, 12, 14, 16 horas por dia, isso está ultrapassando todos os limites, né, com o qual o ser humano pode lidar de maneira saudável. E óbvio que isso vai causar danos físicos. Então, quando você tem essa característica, é um trabalho análogo ao escravo, tá? Além disso, também quando se está em condições degradantes, né? Ou seja, condições, por exemplo, um local insalubre, um local sujo, né? Um local onde não se tenha banheiro para a pessoa ir, onde não tem água limpa para beber, onde não é arejado, tipo esse aqui que a gente está vendo na foto, tá vendo aqui? Né? Isso aqui é uma condição degradante para se trabalhar. É um local quente, não tem ventilação suficiente, né? Isso pode também trazer problemas para a saúde desses trabalhadores. Essas são condições degradantes. Restrição de locomoção, que foi o que a gente falou ainda agora, né? Quando você tem ali o cerceamento da liberdade, a pessoa não pode sair a hora que ela quiser, né? Não pode se locomover do local dela de trabalho, tá? Então, restrição de locomoção em razão de dívida, tá? Contraída. Mais para frente, ano que vem, tá? Em estudos amazônicos, vocês vão estudar sobre o sistema de aviamento, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas só para a gente entender aqui, às vezes um trabalhador, ele contrai uma dívida com seu patrão, né? Que diz para ele que ele pode pagar com trabalho. Acontece que quanto mais ele trabalha, mais endividado ele fica. Ele nunca consegue pagar a dívida dele com o trabalho dele, porque ele não recebe o suficiente. E aí, como ele só pode sair daquele local depois que ele pagar a dívida, e ele nunca consegue terminar de pagar a dívida, ele fica trabalhando ali constantemente, tá? Infelizmente, isso acontece muito. A gente chama de um sistema parecido com o de aviamento. Mas aqui é como se a pessoa se endividasse, né? E aí ela fica proibida de sair do local até que ela pague a dívida. Como ela nunca ganha o suficiente para pagar a dívida e se manter, ela acaba só aumentando ainda mais a dívida e não consegue sair de lá, tá? A pena para quem emprega pessoas, né? Não digo nem empregar, né? Mas a pena para pessoas que possuem trabalhadores escravos, pessoas ou empresas, né, que possuem trabalhadores escravos ou que forçam, né, os seus empregados a exercerem um trabalho análogo ao escravo, é de 5 a 10 anos de reclusão e também multa, tá? Se de repente ficar comprovado, né, que esse crime, né, de obrigar as pessoas a trabalhar, né, de maneira análoga à escravidão, for cometido contra criança ou contra adolescente, né, ou ainda por motivo de preconceito de raça, de cor, de etnia, religião ou origem, essa pena ela se agrava, tá? Então, por exemplo, você tem aí, a gente tinha antes a escravidão indígena, mas de repente, como infelizmente a gente já viu em alguns casos na televisão, né, de pessoas que forçam venezuelanos que estão na nossa região a trabalharem, né, por um salário mísero em condições muito degradantes. Então, uma pessoa dessa, se é pega, é presa, a pena dela vai ser mais grave, né, do que se não tivesse esse motivo aí de preconceito de raça, cor, etnia, enfim. Isso é um agravante, né, para quem é pego fazendo esse tipo de coisa, né, obrigando pessoas, forçando pessoas a trabalhar. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Esse aqui é um diagrama bem interessante da gente observar, tá? Aqui a gente tem e tenta entender um pouquinho, né? Quem é que é esse trabalhador escravizado, tá? Então, 95% desses trabalhadores são homens, certo? Qual a origem? Da onde que vêm essas pessoas, tá? A maior parte deles vem desses estados que estão em destaque bem aqui no mapa, tá? Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais. A maioria vem desses lugares. Então, são da origem ali do norte, né, do Brasil e do nordeste, se a gente for parar para prestar atenção, tá? Entre 1995 e 2016, foram mais de 52 mil trabalhadores resgatados da condição de trabalhador escravo, tá?
A idade dessas pessoas, né? A idade deles é entre 18 e 44 anos. 83% desses trabalhadores têm entre 18 e 44 anos. Outra coisa interessante da gente observar nesse gráfico é o que? A escolaridade dessas pessoas. Repara bem, 32% deles é analfabeto e 39% só chegaram até a quarta série. Então, são pessoas que não têm muita instrução, são pessoas que não foram, né, não receberam tanta educação assim, né, e acabam se submetendo a esse tipo de trabalho ou confiando numa promessa, né, de melhoria de vida ou de ganho de dinheiro fácil, rápido, né, por necessidade, às vezes, de sustentar a família ou de se sustentar, e por não terem condições de conseguir um trabalho mais qualificado, justamente por causa da sua falta de estudo, né, eles acabam sendo mais facilmente ludibriados a trabalharem, a serem levados, e quando chegam nesses locais trabalham em condições péssimas, com um dinheiro que não vale a pena, né, porque dinheiro nenhum paga a sua liberdade, certo? E aqui nesse gráfico maior, nesse gráfico de pizza maior aqui, né, nós temos os locais, né, onde normalmente a gente se encontram, né, esses trabalhadores escravos. 22% na colheita de cana-de-açúcar, 18% em lavouras diversas e 31% na pecuária. Repara bem, né, que onde a gente tem as maiores porcentagens aqui, 31, 22, 18, é justamente no setor agropecuário, né? Então, ali na agricultura e na pecuária. Por que isso? Porque normalmente esse tipo de atividade econômica se faz para dentro, né, das matas, em propriedades que são distantes dos centros urbanos. Então, assim fica mais fácil de esconder esses trabalhadores escravos. Tanto que, para libertar essas pessoas, é necessário que haja uma denúncia, né? E aí a Polícia Federal, né, recebe essa denúncia e vai investigar para poder realmente comprovar que essas pessoas estão ali trabalhando né, em condições análogas à escravidão e poder resgatar esses trabalhadores, né? Justamente porque essa questão de colocar esses trabalhadores em locais mais escondidos, né, é proposital, porque a pessoa sabe que está fazendo isso e é contra a lei. E aí a gente tem também outras porcentagens em outras atividades, né, carvoarias, no desmatamento, na construção civil, né, enfim, tem várias, mineração, confecção têxtil e por aí vai. Mas o grosso, né, vamos dizer assim, o grosso está no setor agropecuário, tá? Aqui, vamos entender um pouquinho esse gráfico, eu trouxe para a gente observar aonde estão os maiores empregadores por estado, tá? Ou seja, aonde a gente tem mais trabalhadores trabalhando em condições análogas ao trabalho escravo. Em que estados, tá? Os estados em amarelo, tá? Eles têm menos porcentagem, tá? Conforme vai ficando mais escura, porque tem mais porcentagem de pessoas que empregam trabalhadores para trabalhar em condições análogas ao trabalho escravo. Parece muito estranho você dizer isso em pleno 2020, né? Meu Deus, tem gente que procura propositalmente empregar pessoas para serem como trabalhadores escravos? Sim, infelizmente sim. Por quê? Porque um trabalhador barato é gente que quer lucrar a qualquer custo, mesmo que seja a custo de vidas humanas, né? E que está pouco se importando. Usa realmente a necessidade das pessoas contra elas e abusa, explora o trabalho dessas pessoas. Lembra que a gente está falando sobre exploração do trabalho, certo? Se você puder observar aqui, né? No Pará, tá? Nós temos aqui 12,21%, tá? De empregadores no Pará. É o segundo maior estado com trabalhadores que estão em condições análogas a trabalho escravo, tá? Perde apenas para Minas Gerais, bem aqui, tá bom? Aqui, os empregadores por perfil, tá? Esse roxinho que você está vendo aqui, 79,4%, confirma a informação que a gente viu no outro gráfico, né, no anterior, que é justamente que a maior parte está no setor agropecuário. E aí você tem outros setores em que esses trabalhadores também são encontrados, mas a maioria maciça ela está realmente
no setor agropecuário. Esse aqui é bem parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Só que aqui a gente tem aqui os trabalhadores que foram libertados entre 2003 e 2014. No anterior, eram os de 1995 a 2016. Mas aqui a gente tem um número bem grande, né? Só entre esses anos aqui. Então, foram 47 mil trabalhadores resgatados. Mas, de uma maneira geral, né, é basicamente a mesma coisa. 95% desses trabalhadores são homens, boa parte deles é analfabeto ou só chegou até a quarta série, né? A maioria deles tem entre 18 e 44 anos, né? E aqui, apesar de estar um pouco mais disperso, mas o setor agropecuário ganha de lavada, infelizmente, né, em ser o setor que mais emprega trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então, esse é um tema sério, né? E é um problema mais sério ainda, social, que traz uma série de consequências e mostra o quanto que a nossa sociedade ainda precisa, né, lutar contra essas coisas. Que fique bem claro, o trabalho análogo ao escravo, né, ou a escravidão moderna, ou a condição análoga do escravo, diferentemente da escravidão que a gente teve lá no período colonial, não está necessariamente ligada à cor da pele da pessoa, tá? Então não são negros apenas, mas são pessoas pobres, né? Pobres, analfabetas ou pouco alfabetizadas, então pessoas, né, que estão mais suscetíveis a serem aliciadas por esse tipo de empregador que promete mundos e fundos, sai levando a pessoa ali da região dela e quando vê, trancafia ela numa fazenda, numa carvoaria, enfim, para que ela trabalhe de graça para ele, trabalhe forçado, tá? Em contrapartida disso, a gente tem a questão da segurança do trabalho, que é o finalzinho aqui do nosso conteúdo, tá? Sobre segurança do trabalho, você tem um textinho aí na página 28 no teu livro, que você pode ir para lá para acompanhar, tá? O que é a segurança do trabalho? Repara bem o quanto que é diferente, né? A gente acabou de falar de pessoas que propositalmente, né, empregam outras como escravos, tá? Para explorar, para usar a pessoa, enquanto que a gente tem o contraponto, né, que é justamente a questão da segurança do trabalho, de empresas, né, empresários e empresas, grupos que procuram manter os seus trabalhadores da maneira mais segura possível, tá? O que é a segurança do trabalho? O conceito em si é o conjunto de medidas que são adotadas pelo empregador, visando minimizar os acidentes de trabalho, tá? Então, acidentes que podem ocorrer enquanto a pessoa estiver exercendo a sua função. As doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que podem aparecer no decorrer da carreira da pessoa por causa do trabalho dela. Então, por exemplo, um engenheiro químico, ele, por ficar em contato com várias substâncias que podem ser tóxicas, com o passar do tempo, ele pode ter um problema respiratório, por exemplo, né? Alguém que trabalha no escritório, né? O tempo inteiro sentado, digitando. Então, com o passar do tempo, essa pessoa pode desenvolver uma artrite, né? Uma LER, que é aquele lesão por esforço repetitivo e por aí vai. Então, essas são doenças ocupacionais, ou seja, doenças que aparecem no decorrer da vida desse trabalhador por causa da função que ele exerce, tá? Além disso, né? Essas medidas, elas buscam proteger a integridade e a capacidade de trabalho do funcionário. Então, quando um empregador, uma empresa, procura garantir a segurança do seu trabalhador, ele está pensando também no próprio lucro da sua empresa, né? No crescimento da sua empresa. Por quê? Se aquele trabalhador estiver bem, estiver feliz, estiver saudável, ele trabalha melhor. Né? Se ele trabalha melhor, a empresa desse empregador também cresce. Então, ele consegue vislumbrar, né, um ganho muito maior cuidando desse trabalhador enquanto empregado dele do que explorando, né, até a morte, como a gente viu no caso de pessoas que exercem ali, né, obrigam os seus trabalhadores a ficarem em condições análogas à escravidão, tá? Para isso, que vai acontecer? Vão se aplicar no ambiente de trabalho algumas medidas de higiene, controle de riscos em máquinas e instalações, proteção contra incêndios e explosões, porque dependendo, né, do setor isso pode acontecer, tá? Fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual, treinamentos coletivos, entre outras medidas. Então, vamos só entender e visualizar um pouquinho para ficar mais fácil, tá?
Medidas de higiene. Agora, então, né, com essa pandemia, essas medidas de higiene elas têm que ficar ainda mais rigorosas, tá? Porque você vai ter trabalhadores que vão ter que trabalhar de máscara, de face shield, que é aquela, né, aquela máscara transparente que cobre o rosto, né? Usar álcool gel, limpar onde aquele trabalhador está, né? Enfim, são formas de evitar contágio, não só, né, agora, mas na verdade são medidas que devem ser tomadas sempre, tá? Porque o ambiente em que a pessoa trabalha deve ser um ambiente saudável e seguro para a saúde daquela pessoa. Tá? Controle de riscos em máquinas e instalações. Então, em locais que você tenha grandes maquinários, né, coisas pesadas que podem vir a machucar, né, ou coisa assim, ter essas medidas de segurança, de proteção nas instalações, para que esses trabalhadores possam trabalhar de maneira segura e de repente não dar doida naquela máquina, né, e acabar provocando algum acidente ali dentro da empresa, tá? Proteção contra incêndios e explosões. Então, todo local tem que ter pelo menos extintor de incêndio, tá? Que é para controlar caso alguma coisa pegue fogo, um curto-circuito, alguma coisa assim, né? Pelo menos para que dê tempo das pessoas saírem do local, tá? Então, isso também é uma medida de segurança que tem que haver dentro do trabalho, tá? Fiscalização do uso dos EPIs. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual, né? Ter a fiscalização para saber se o trabalhador está utilizando realmente, se está utilizando, está fazendo de maneira adequada, está correto, né? Não está usando a máscara bem aqui no queixo, no pescoço, na testa, tá? Está usando o óculos de proteção direitinho, está aqui em cima da cabeça, está usando o capacete na cabeça ou no cotovelo, enfim, fiscalizar, né? Se esses trabalhadores estão usando os EPIs da maneira correta, tá? Porque isso garante a proteção deles também no exercício da função, tá? E também os treinamentos coletivos, né? Ensinar esses trabalhadores a como se portar, né? A como usar os EPIs, né? A como manter a higiene do local, a como conter, né? Não se arriscar de maneira desnecessária, enfim. Tá? Então, todas essas são medidas para manter a segurança no trabalho, né? Então, a gente percebe que são coisas simples, né, de uma empresa fazer e que é completamente diferente do que a gente estava tratando ainda há pouco na questão dos trabalhadores que, infelizmente, têm uma condição análoga à escravidão. Beleza? Então, olha só, aqui a gente encerra o nosso conteúdo para segunda avaliação, tá? Aí na descrição da tua aula tem quais os exercícios que você tem que fazer, tá? Na próxima aula já é a aula de revisão, então presta bem atenção, estuda, tá? Porque já já é dia de fazer a prova, beleza? Se cuida, fica com Deus e até a próxima.